Minhas caras, meus caros, e o Banco Central elevou ontem a taxa de juros em 1 ponto percentual, passando de 10,75 para 11,75. E até havia uma expectativa bastante forte no mercado que pudesse haver uma elevação de 1,5 ponto. Será que o BC está flertando com a inflação, falando, não, até que ela não é tão grave? Não, aliás, ela é gravíssima. O mês de fevereiro deixou isso claro. Os aumentos se espraiaram, se generalizaram, não é? E o BC já avisou, no mês que vem, na próxima jornada, haverá outra elevação de 1 ponto percentual. Qual é o teto? Não tem teto. O BC está determinado a levar a inflação para o centro da meta agora em 2023, já que 2022 não dará, a inflação vai ficar acima de 7% e já se sabe disso. E fez uma advertência para o governo. Se houver gastança, a instituição vai recorrer ao instrumento que tem em mãos para tentar fazer com que a inflação não saia do controle, se bem que controlada mesmo não está. Só que a gastança vai acontecer e de uma maneira desordenada. Esse é o ponto, porque quando a gente ouve Paulo Guedes falar, parece que tudo está devidamente planejado e no seu lugar. E não é assim, a gente está vivendo de improvisos, né? Então, o Bolsonaro decidiu, o governo decidiu ir lá, vamos pegar e diminuir o IPI aqui de um número X de produtos. Resolveu fazer a mexelança nos combustíveis, o que está dando problema até porque, como se unificou, por exemplo, o ICMS, em alguns estados pode haver aumento do preço da gasolina na bomba, né? Também quer liberar uma parte do FGTS, antecipar 13º salário. Tudo isso para ver se há aí um estímulo que será necessariamente artificial, né, ao consumo. E claro, minorar um pouquinho a situação dos pobres, que são os que mais padecem com essa situação e com a inflação. E é justamente na faixa daqueles que ganham até 2 salários mínimos, né, que corresponde a 70% da mão de obra brasileira, que Bolsonaro amarga seus piores números eleitorais. Então, o que está em curso aí, na verdade, é um arranjo de natureza eleitoral. Até onde Bolsonaro pretende ir com isso, não dá para saber, né? O fato é que, em ano eleitoral, juros altos, elevação de juros, significa menos consumo, significa menos emprego. Quer dizer, isso significa em qualquer tempo. Em ano eleitoral, para o governante, né, isso é muito ruim. Quer dizer, então você, vamos dizer, defender a cidadela nessas condições, né, não é exatamente um lugar confortável, né? Digamos que isso tudo facilita um discurso de oposição. Como a oposição ao Bolsonaro, por enquanto, se revela viável no PT, né, então há aí um pânico, né, do bolsonarismo. Como fazer, portanto, para que o governo Bolsonaro não pareça ser do Bolsonaro? Bom, a rigor não é. Quem está governando é o Centrão. Esse governo que nós temos é do Centrão. O Bolsonaro é uma espécie de animador da festa. Tanto é que vocês vejam, ele diz, eu não tenho nada a ver com a Petrobras, a responsabilidade não é minha. Eu fui traído pela Petrobras. Na prática é isso que ele diz. Fiquei sabendo que eles iam dar um aumento, pedi para não dar, eles foram e deram um aumento. Então o Bolsonaro é aquele que reclama, olha, isso tudo aconteceu e o governo não toma providência e eu não sou o governo. E como é que ele vai se defendendo e mantendo a sua turma unida? Bom, tem, por exemplo, o pacote de horrores ambientais, tem a questão das armas, enfim, toda aquela pregação arqui-reacionária de 2018 está de volta. E vocês viram aí, né, recentemente, com a história de um filme boboca, aliás, de um ex-aliado dele, né, que fez campanha para ele, mas hoje é um desafeto. Então, de repente, ali o governo toma uma medida ilegal, inconstitucional, para tentar impedir a exibição do filme, na esperança de que haja o clamor, puxa, isso é inconstitucional, e então eles possam acusar
todo mundo de pedofilia. Não podendo governar o Brasil, tendo entregue o país ao Centrão, resta Bolsonaro fazer o quê? Ser a versão caipira do QAnon, que é a coisa dos caipiras, né? Morais, aqueles lá do norte, né? É isso aí.